Deixa eu começar, então, agora oficialmente nossa aula, a aula inaugural desse terceiro semestre do CryptoUse. Eu quero, em primeiro lugar, como isso fica registrado, fica no YouTube, fica, né, e para aqueles também que não são da USP, quero apresentar e deixar claro que essa é uma atividade de extensão da Universidade de São Paulo. O que é uma atividade de extensão? A Constituição manda que as universidades atendam às funções de ensino, pesquisa e extensão. Extensão é basicamente a abertura da universidade para a sociedade que paga ela, que sustenta, que custeia a universidade. Então, a ideia da USP, é uma obrigação de todas as universidades, da USP também, que ela se abra para a sociedade que a mantém, né? Convidando pessoas da sociedade que não integram a USP a participar das suas atividades e também disponibilizando para a atividade as suas achados, as suas reflexões, e é um pouco essa a função do CryptoUse, né? O CryptoUse, com um outro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ele pretende abrir-se, né, para alunos e participantes de fora da USP, e nós tivemos, né, sempre a gente gera, para esses alunos que participam efetivamente de todas as atividades, a gente gera um certificado, e, sobretudo, a gente disponibiliza, né, a maior parte desses encontros online, criando, assim, um acervo assim, de um valor inestimável de material sobre temas de ponta, temas de fronteira, coisa sobre a qual você não vai encontrar muita coisa em artigo, em revistas jurídicas ou em livros jurídicos. Então, é algo que é um fundamental, e nós estamos aqui mais um semestre levando adiante uma atividade extensionista. Mas eu quero começar registrando justamente os verdadeiros, né, responsáveis pelo sucesso, né, dessa atividade, que são os coordenadores do CryptoUse. Então, eu vou fazer aqui menção... Professor, se me permite, só uma dúvida. Teria como ocultar do Meet que está minimizada na tela do senhor? Sim, eu vou pegar, aí eu não vou ver vocês. Aí vocês precisam falar comigo. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para minimizar. Deve ser aonde, hein? Talvez nos 3 pontinhos ali do lado do nome do senhor. Ou é o xizinho, na verdade, o xizinho. Xizinho, né? Ó, então, vocês precisando que eu falar comigo, porque eu não vou enxergar mais nada. Esse é o problema do Meets, né? Então, vocês me interrompem, tá? Perfeito, então, desculpe interromper, professor. Então, obrigado, Fábio. E estamos aí para qualquer outro problema técnico, vocês me avisam. Mas, então, nós tivemos esse projeto, foi iniciado por alunos que já estão no mercado hoje, né? O João Aro, o Jean Bispo e o Luiz Franco, profissionais, jovens profissionais da advocacia, do direito, dos investimentos, e fazendo... Eles criaram isso, à época, me convidaram em determinado momento para participar disso. Quando, na sequência, eles se formaram, né, o Fábio, o Luiz, Carolina, Eduardo, o Luca, assumiram, né, se apaixonaram, se encantaram por esse projeto, assumiram esse projeto e levaram adiante. E nós estamos tendo, nessa segunda etapa, até um número maior de alunos e de participantes, o que revela também o enorme trabalho e a importância do trabalho que essas pessoas, esses jovens estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, estão realizando em prol do Brasil. Então, muito obrigado, Fábio, Luiz, Carolina, Eduardo e Luca, e assim, a minha enorme gratidão e a honra de estar ao lado de vocês. Mas vamos começar aqui o que eu faço aqui para... Agora, como é que eu faço para... pronto. Então, quais são os temas que eu pretendo discutir hoje? Primeiro, eu vou fazer uma brevíssima apresentação desse campo, que é a economia comportamental, para colocar todo mundo na mesma página, né? O Fábio e o Luiz fizeram essa matéria, a Carolina fez também. Então, a gente, lá na matéria de economia na faculdade, a gente tem umas 2 aulas sobre isso. Eu não vou me repetir tudo que eu digo lá, mas eu quero, aqueles que não conhecem esse tema, eu quero colocar, assim, de uma forma muito sintética, o que é esse campo de fronteira da economia. Uma vez que a gente entenda esses elementos e compreenda isso, eu vou responder algumas perguntas específicas que têm a ver com essa ligação entre a psicologia, ou, né, o comportamento e os criptoativos. Primeiro, como é que as pessoas, e por que as pessoas têm confiança em criptoativos? Segundo, por que alguns criptoativos pegam? É muito fácil, tecnicamente, você fazer
desenvolver um criptoativo não tem grande sofisticação, né? O blockchain é relativamente simples, até eu conheço pessoas que têm formação em direito que conseguem programar, né, um blockchain e tal. Mas por que alguns, quer dizer, não há uma dificuldade técnica, por que alguns criptoativos têm difusão, são aceitos e pegam, são aceitos socialmente e outros não? E para a gente responder essa pergunta, eu vou ter que fazer uma breve incursão justamente na sociologia e na psicologia da difusão das inovações. Quer dizer, como é que as pessoas, por que as pessoas adotam e como é que elas aceitam inovações, coisas novas que elas... Olha que interessante, isso aqui eu vou fazer também. Então, é um pouco a questão desse tópico aqui. Quarto, a gente vai... os vieses comportamentais, que eu vou apresentar muito rapidamente na economia comportamental, eu vou tentar entender como que esses vieses explicam a aceitação pelos investidores de cripto. Né? Quais são os vieses, aquelas características psicológicas que, de certa forma, os induz à aceitação de criptoativos. E, finalmente, numa pegada já não mais da decisão individual, mas pensando mais no mercado de cripto como um todo, a gente também vai tentar entender, e aqui até com base em literatura relativamente sofisticada, como a economia comportamental tem tentado explicar essas oscilações brutais que a gente vê, né, nos preços dos criptoativos. Há quem diga que nós estamos a vivenciar um segundo inferno cripto, né, com uma queda brutal dos ativos recentemente, nos últimos meses. Então, vamos tentar enfrentar tudo isso, começando pelo fato que é economia comportamental. Primeira coisa, só uma microeconomia. A microeconomia é uma ciência que tenta entender a decisão dos agentes econômicos. Quer dizer, quando a pessoa toma uma decisão, comprar, não comprar, produzir, não produzir, praticar um crime, não praticar um crime, enfim, qualquer decisão que ela tome, ela tem determinados critérios que, de certa forma, pautam essa decisão. O modelo clássico, o modelo que a gente vai, neoclássico, né, da economia, ela diz o seguinte: os agentes econômicos, ao tomarem uma decisão entre alternativas, né, nós temos uma escassez, eu não posso ter tudo, eu tenho que escolher, eu tenho recursos escassos, tempo, eu tenho que fazer decisões, eu não posso ter tudo, eu tenho que escolher meu caminho entre alternativas. Eu vou usar meus recursos para um lado ou para o outro. Tempo, dinheiro, vou fazer isso ou vou fazer aquilo. A economia neoclássica diz que quase sempre você consegue antecipar e compreender o comportamento do agente econômico, imaginando que ele está sendo super racional e ele vai tomar uma decisão racional que a gente fala no jargão, maximize a sua utilidade, ou seja, aumente o seu bem-estar. E aí, basicamente, essencialmente, é um ganho quase econômico, né? O cara vai fazer alguma coisa que dê a ele um retorno quase que normalmente econômico, né? Então, a gente fala que a economia neoclássica diz que as pessoas tomam decisões racionais visando ao aumento da sua utilidade ou do seu bem-estar. É uma racionalidade absoluta, como se fossem máquinas, né? Então, só que a gente percebe que não é bem assim que a vida funciona, né? O Spock, ele tem essa racionalidade, né? Vulcano, ele não é terrestre, o Spock ele consegue decidir com racionalidade. Nós somos muito mais complexos do que uma máquina ou do que um cidadão de outro planeta. Nós temos uma complexidade, uma profundidade, uma psicologia exuberante que às vezes a gente toma uma decisão, nem a gente entende, né? Freud, que é a figura da direita, é o grande, né, o pai dessa escola da psicanálise, o pai da psicologia, e ele mostra que nós somos muito mais do que uma máquina de pensar. As nossas decisões não são racionais, muitas vezes elas são decisões que se amparam em uma série de questões. Então, o que a economia comportamental faz é relativizar aquela premissa de que as pessoas agem de modo estritamente racional, fazendo uma análise voltada à maximização da sua utilidade. A psicologia ela vai perceber que existem outras formas de agir. Essa linha, esse campo, só rapidamente, ele surge, tem alguns precursores, né? Um primeiro cara importante foi um cara chamado Frank Knight, que há 100 anos, nos anos 1920, ele percebeu que não dá para ser... O agente econômico não pode ser tão racional, porque existe um elemento chamado incerteza. Incerteza é o seguinte: risco, eu consigo tomar uma decisão de risco, assumir um risco, quando eu tenho condições de cálculo. Tudo que é calculável, eu sei, eu consigo calcular o risco, eu consigo assumir.
Mas a vida, ela tem um outro tipo de contingência que chama-se incerteza. Cara, a incerteza eu não tenho como estimar. São coisas que são impossíveis de eu calcular. Né? Vai acontecer uma pandemia, vai explodir uma guerra, de repente. São coisas que são... Então, o Frank Knight disse, a ideia de que os agentes econômicos conseguem tomar decisões racionais à luz do contexto em que eles estão examinando, não faz sentido. Por quê? Porque existem coisas que são incalculáveis, eles não conseguem, são apostas, é uma aposta no escuro, é o que ele dizia há 100 anos. Depois surgiu uma outra linha de pensamento econômico, chamada a Escola Austríaca, de Hayek, de Mises, Ludwig von Mises. Esses caras, eles também são muito incrédulos com relação à capacidade de você tomar decisões absolutamente racionais e com conhecimento pleno de todas as circunstâncias. Né? Eles entendem que a economia é extremamente complexa, que a gente toma decisões numa floresta escura, em que a gente não enxerga muito bem onde a gente está indo, para onde a gente está. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas essa história de que eu tomei uma decisão racional, fiz um cálculo lógico para fazer uma decisão A, B ou C, não é verdadeira, que também são apostas, são quase que atos de fé, ir para um caminho e não ir para o outro. E, finalmente, nos anos 60, né, também um cara chamado Herbert Simon, ele desenvolveu uma teoria chamada de Bounded Rationality, a racionalidade limitada, ele dizendo o agente econômico também, ao tomar uma decisão, cara, não é que ele é racional, ele não tem tempo, em primeiro lugar, para ficar pensando, ele não tem tempo, ele não tem informação completa, ele não consegue levantar todas as informações que ele precisa, ele tem uma série de coisas que ele não está enxergando, então também sempre mostrando, esses caras todos aqui mostravam e defendiam a inexistência, na realidade, de um raciocínio de uma decisão tão racional. Né? Na verdade, existe muito de aposta, de coisa assim. Mas esses aqui são precursores. Quem realmente revolucionou essa questão da compreensão da decisão econômica foi essa dupla, né, de psicólogos judeus, né, israelenses, Kahneman e Tversky. Esses caras, é até interessante, eu já li muita coisa sobre eles, a vida deles. Em Israel você tem que fazer serviço militar, né? Você vê que também a guerra lá, tudo sempre uma região de país com muita instabilidade. Então, todo mundo faz serviço militar, e eles fizeram serviço militar e nessa condição, como psicólogos, eles atenderam soldados, então eles começaram a ter muita interface com os soldados, entender um pouco o comportamento dos soldados. E também eles fizeram depois, eles perceberam que determinadas decisões não são pautadas pela racionalidade, existem outras variáveis que eles não conseguiam entender quais eram. Vou dar um exemplo para vocês. Na sequência, eles foram fazer um estudo, um trabalho em hospitais lá em Israel. E eles estavam tentando entender o seguinte: se tem 10 pacientes, o médico está no pronto-socorro, eles chegam 10 pacientes simultaneamente. Qual que é o critério dele para escolher qual que é o paciente? E eles descobriram o seguinte, que, cara, basicamente, eles acabavam chamando o paciente que mais gritava ou que mais chorava, ou seja, que fazia mais barulho. Aí eu pergunto para vocês, o cara que faz mais barulho, ele é necessariamente o paciente que está em pior estado? O que vocês acham? Faz sentido isso? Claramente não, né, professor? Às vezes ele está apenas... Enfim, é uma reação dele, mas não significa, por exemplo, que o médico deveria atendê-lo antes de outro que pode estar sofrendo com um ferimento muito mais grave. Mas, claro, se você é um médico, você ouve alguém gritando com muito mais dor, você atende gritando mais, na verdade, não necessariamente sofrendo mais dor que o outro, você atende quem está gritando mais. Exatamente. Exatamente o que você falou, Fábio. Às vezes, o cara que está realmente mal não consegue nem gritar, ele nem consegue gritar, não consegue nem falar, mal está respirando, né? Mas as pessoas, quando elas são levadas, às vezes a decisão delas tomada nesse momento, ela é pautada por essa saliência, né? Chama mais atenção o grito do que um juízo propriamente racional. Então, assim, esse é um exemplo que eles perceberam que as pessoas, muitas vezes, elas tomam decisões que não são propriamente racionais, elas seguem heurísticas. Heurísticas são atalhos mentais, são regras simplistas, do tipo, tipo, eu vou escolher o cara que grita mais, talvez. Mas você percebe, são regras
que não fazem muito sentido para o racional, né? E eles começaram a tentar identificar situações desse tipo, em que eles identificavam estatisticamente que as pessoas agiam de uma determinada forma, quase que sistematicamente elas iam para um caminho, e, no entanto, não havia uma lógica, uma racionalidade. Ou seja, eles desenvolveram, essas heurísticas são trabalhos mentais, e elas geram vieses de pensamento. Né? A nossa decisão é enviesada. A gente tende sempre a tomar uma decisão num rumo e não em outro. Esses caras, depois a gente vai falar de todos esses vieses que foram sendo identificados e reconhecidos e comprovados empiricamente. Mas o que aconteceu? O Tversky morreu, o Kahneman envelheceu, e como se dá o prêmio Nobel para pessoas falecidas, né? O Kahneman sozinho ganhou o prêmio Nobel pelo desenvolvimento dessa área da economia, a economia comportamental, por ter identificado, vieses ao longo de vários artigos, vários tipos de vieses que ele foi percebendo que, de certa forma, balizavam sempre uma decisão, empurravam, enviesavam a decisão para um sentido ou para outro. E o que é interessante num cara que realmente produz? Esse cara, aí ele ganhou o prêmio Nobel, ele vai lá nos anos 90 receber o prêmio Nobel, e ele faz um discurso, né? Sempre o cara que ganha o Nobel faz um discurso, geralmente apresentando a sua obra, e ele vai além. Ele, no discurso, ele fala: pô, obrigado pelo prêmio Nobel, bacana, eu identifiquei isso. Cara, eu fui mais além. Eu quero contar para vocês que eu tenho um passo a mais na minha teoria. Eu estou entendendo agora como é que esses vieses, esses atalhos mentais funcionam. Aí ele desenvolve a ideia de que existem dois sistemas de pensamento, e que depois o que ele fala no discurso do Nobel é sintetizado muito nesse livro, que é muito bacana, é um best-seller no Brasil, com dezenas de milhares de cópias, um livro que eu recomendo a todo mundo, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que ele consegue, aquilo que ele tinha empiricamente percebido, que eram esses vieses, que sempre as pessoas agiam de um jeito ou de outro, ele consegue trazer para um arcabouço lógico, teórico. E ele explica basicamente o seguinte: nós somos primatas, nós somos seres humanos, bacana, tal, mas na essência nós somos primatas. Ao longo da nossa evolução enquanto espécie, nós desenvolvemos, nós temos duas formas de pensar. Uma forma que é quase instintiva, automática, e que exige pouco esforço mental, né? E outra que seria, inclusive na sua origem, quase uma coisa meio animal, quer dizer, esse sistema 1, que ele chama que é sistema automático, ele funciona numa parte do cérebro, até uma parte mais primitiva, que a gente compartilha com muitos animais. E tem um negócio que é o sistema 2, que é o sistema da racionalidade, em que a gente reflete, analisa todo o contexto e toma uma decisão focada em algum objetivo. Esses dois sistemas, a gente está usando os dois sistemas alternadamente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, eu dava aula em Ribeirão Preto durante algum tempo, na USP de Ribeirão, eu pegava o carro, dava aula na São Francisco de manhã, ia para Ribeirão, ia 4 horas, no dia seguinte voltava 4 horas, uma estrada muito boa, né, estrada tranquila. Cara, você fica na reta, né? Tinha uma hora que a minha cabeça, eu dirigia quase que automático, claro, né? Você sabe como é isso, a gente não está prestando aquela atenção absoluta, você está, sua mente divaga, a sua mente divaga. Já, né, eu estou no sistema 1, é um sistema de baixo consumo de energia, né? Agora, se eu chegar lá em Ribeirão, vou parar o carro, tem que comprar, totalmente diferente. Eu vou olhar com uma mega atenção, como é que eu vou virar, qual a posição que eu vou virar para cá, como é que eu faço, como é que eu não faço para o carro não ficar desalinhado e não bater no carro de trás, né? Então, o Kahneman fala o seguinte: esses vieses comportamentais, eles pertencem ao sistema 1, um sistema instintivo, que faz com que determinadas coisas a gente faça meio que no automático, sem pensar, né? E, no entanto, eu posso perfeitamente acionar, mudar a chave e parar antes de implementar aquela decisão. Eu vou raciocinar, eu vou implementar verificar se aquela decisão é racional também, e às vezes eu posso chegar a uma conclusão que não é. Tá? Então, ele fala isso, foi interessante, e aí, não bastasse ele já ter dado mais esse passo na teoria, ele aí faz lança em 2021 um outro livro que o Fábio estava mostrando, né, o Ruído, Noise em inglês, que ele descobre um outro fenômeno, que é diferente do fenômeno dos vieses. O viés é o seguinte: o viés eu
eu identifico determinados vieses que fazem com que eu sempre decida as coisas num determinado sentido. O ruído não é viés, o ruído é um outro problema da economia comportamental. O ruído, essencialmente, é a quebra de consistência. O fato de que eu tomo decisões em situações idênticas de forma aleatória, quase, né? Então, por exemplo, a gente fala, o São Paulo perdeu o jogo, o juiz é São Paulino. De repente, o fato, e não é brincadeira isso, é assim mesmo, o fato do juiz, situações idênticas, o juiz pode dar uma liminar ou pode não dar uma liminar, conforme o time dele tenha ganhado o jogo. Isso, você percebe, não é um viés, ele pode ser em qualquer sentido. É mais um fator que gera uma instabilidade decisória. Da mesma forma, né, um caso famoso que eles já tinham identificado lá atrás e que ele conseguiu enquadrar nesse conceito de ruído. A Suprema Corte de Israel, eles analisaram os pedidos de habeas corpus da Suprema Corte de Israel. E eles perceberam que, à medida que se aproximava o horário do almoço, a Suprema Corte tentava dar menos liminares libertando presos. Quer dizer, não há nenhuma lógica nisso, é uma inconsistência, né? Então, eles percebem que determinadas circunstâncias são viés, sempre o cara decide do outro. Outras, as decisões oscilam conforme fatores completamente aleatórios, como fome, bem-estar, mal-estar, etc. Brigou com alguém, brigou com a sogra, com a mulher, a pessoa toma uma decisão num sentido. Teve um momento muito agradável com o companheiro, com a companheira, um outro sentido. Então, o ser humano é um aspecto também que está ainda sendo desenvolvido. Isso aqui é uma teoria de 2021. É uma teoria que ele joga para o debate público, né, e ainda está construindo. Então, pessoal, só para a gente fechar essa parte de economia comportamental e poder entrar finalmente em cripto, quais são, assim, eu sempre, lá na minha aula, eu desenvolvo com bastante detalhe as principais heurísticas e os principais vieses. Eu vou fazer só uma descrição rápida de algumas delas. Ética limitada. A gente sempre tende a justificar as nossas ações do ponto de vista ético, mesmo que sejam ações as mais canalhas do mundo. Então, o assassino preso, ele fala, não, ele merecia. Ou o ladrão fala, não, eu roubei do rico para dar para os pobres. Ou seja, mesmo atos completamente ilícitos e ilegais, a pessoa sempre tenta justificar eticamente. Segundo viés, força da vontade limitada. A gente sabe que a gente é fraco, no sentido de a gente não resistir às tentações, né? Então, muitas vezes, a gente toma decisões de voluntariamente restringir a nossa própria vontade, porque a gente sabe que se a gente deixar solto, a gente não vai fazer. Então, por exemplo, os bancos, muitas vezes, eles permitem você fazer aplicação. Você quer abrir uma poupança para o seu filho. Você pode fazer um negócio que já deduz da sua conta automaticamente, porque sabe que você, sabe, não tem sabe que você for esperar o fim do mês para fazer esse depósito, talvez você não faça. Então, são formas de você limitar e restringir a própria vontade. Compromisso e aversão a extremos. Se eu tiver que escolher um vinho no restaurante, e eu tenho um vinho de R$50, um vinho de R$300 e um vinho de R$100, a tendência é escolher o vinho de R$100, que eu vou imaginar que não é nem tão ruim e nem tão bom. Então, a gente sempre tenta o caminho do meio. Isso também pode ser, muitas vezes, que se eu não parar para pensar, fazer uma avaliação realmente racional, a minha tendência é ir pelo caminho do meio, um caminho de compromisso e não o caminho dos extremos. Aversão a perdas. A gente odeia perder. A gente prefere muito mais não ganhar alguma coisa do que perder uma coisa que a gente já tem. Se eu falar para vocês, você pode, fazendo um determinada operação, você pode ganhar 10 milhões de reais, mas fazendo essa operação, você pode perder a sua casa. Quer dizer, a ideia de perder algo que está no seu patrimônio é muito mais cara e pesada e você sofre muito mais do que o equivalente de não ganhar outra coisa. Heurística da disponibilidade. Nós somos impressionados, determinados fatos são mais salientes do que outros. E a nossa atenção, muitas vezes, a nossa decisão, às vezes, ela é mais pautada pelo barulho, por essa saliência, do que por uma situação específica. Então, por exemplo, o caso que eu dei do médico atender quem grita mais, quem chora mais, porque aquele comportamento chama mais atenção, impacta mais, impressiona mais o médico. Não que aquele paciente necessariamente seja o que esteja precisando com mais urgência de atendimento médico. Também um exemplo que eu sempre dou em aula, a gente tem um número ridículo de mortes de tubarão
infelizmente algumas são sempre no Brasil, mas você tem 5 a 10 mortes de tubarão no mundo por ano. E todo mundo, tem um monte de gente que tem medo de tubarão, por quê? Por causa do filme Tubarão do Spielberg. Esse filme acabou dando uma grande saliência e um grande destaque, e um monte de gente ficou com medo disso. Viés do sobrevivente, pessoas... você deve avaliar o risco de uma situação não por aqueles que passaram por ela, que essas pessoas às vezes tendem a subestimar o risco que elas correram. Você tem que considerar o risco a situação também dos que foram derrotados. Aqui eu até já vou encaixar uma questão de cripto. A gente às vezes vê notícia, né, entrevistas na imprensa, investidores que ganharam grana, fortunas com cripto. Você percebe que esse cara, falando com a melhor das intenções, ele invista, invista, invista. Por quê? Porque ele ganhou. Ou seja, ele passou pelo risco e ganhou, e foi bem sucedido, ele é um sobrevivente. Você não vê nunca entrevistas nas redes ou manifestações explícitas na rede social de caras dizendo, cara, eu perdi tudo em cripto. As pessoas, né? A gente tem de ouvir quem venceu e não quem ficou pelo caminho. Isso distorce a nossa própria leitura de determinadas situações. Heurística da representatividade, a gente costuma fazer decisões com base em similitude, em semelhança de situações. Então, isso também pode ter alguma ligação com cripto. Por exemplo, eu posso imaginar que uma stablecoin vai se comportar como o ativo que é subjacente a ela, quando, na verdade, isso é um raciocínio, muitas vezes, baseado em semelhança. Heurística do afeto, nós somos levados pela emoção, quer dizer, o ser humano ele não é uma máquina de raciocinar e de decidir. Ele é, sim, inevitavelmente, as decisões são influenciadas pelas emoções, sejam as emoções positivas de você querer ajudar alguém, sejam as emoções negativas de você querer se vingar de alguém ou ferrar com alguém. Ilusão de objetividade, né? A gente acha que as nossas decisões são super objetivas. A gente não consegue perceber que elas são muitas vezes maculadas pelos nossos próprios interesses. É por isso que é importantíssimo, né, a questão da imparcialidade do juiz. O juiz ele tem que se declarar impedido, ele tem que se declarar suspeito sempre que ele tem alguma possibilidade de ser de alguma ligação com uma das partes. Por quê? Porque ele tomará uma decisão enviesada sem perceber. Ele acha, eu estou sendo justo. Isso que me irrita, aliás, fica aqui o registro, essa postura do Supremo, né? O Supremo acha que as regras de suspeição e de impedimento, para eles não são importantes, porque eles são muito experientes, né? Eles podem decidir, eles são muito grandes juízes, eles não se deixam levar pelas subjetividades dos seus interesses. Isso é uma ilusão. Isso aqui a economia comportamental mostra que você pode se julgar objetivamente, uma pessoa objetiva, mas você sempre está se pautando por interesses ou por subjetividades. Busca de padrões. A gente tende a julgar, a buscar em situações aleatórias, tentar reconhecer padrões mais ou menos organizados. Mesmo cripto, né? Você vai ver oscilação de cripto. Existem pessoas que falam em ciclos de investimento em cripto, entendendo que essas oscilações malucas elas seguiriam um padrão, ou seja, elas tentam construir uma lei, uma lógica que mostra, olha, está caindo agora, mas vai subir de novo. Esse é o padrão desse negócio. A tentativa humana de identificar padrões, ela muitas vezes ela é uma idiotice, porque não existe padrão nenhum. A gente tenta ver padrão onde não há padrão, são situações completamente aleatórias. Contabilidade mental, né? A gente tende a pegamos assim, a gente tende a dividir os nossos ativos, nosso dinheiro, como se fossem caixinhas ou em gavetas, e dar tratamento diferente a elas. Então, por exemplo, uma situação clássica, o dinheiro do cassino. O cara vai no cassino e ele ganha, ele entra com R$100, aí ele ganha 200. Ele vai tirar aqueles R$100 com que ele entrou, pôr num bolso, e vai ser muito mais arriscado, ele vai arriscar muito mais com os R$200, que ele considera um lucro, como se fosse um dinheiro que veio fácil e que pode ir embora fácil. Então, os R$100 que ele entrou, ele é mais, ele preserva, ele se preocupa mais. Os R$200, ele prefere, ele arrisca mais. Quer dizer, a gente tem uma capacidade de pegar dinheiro que é absolutamente fungível e dar um tratamento diferente de uma forma completamente aleatória. Eu vou falar mais sobre isso no cripto mais à frente. Viés de extrapolação, a gente às vezes também pega uma situação específica e extrapola a outras.
vou também falar em cripto sobre isso, efeito ancoragem, a gente faz leituras a partir de referenciais que são postos, e esses referenciais às vezes são completamente aleatórios. Framing effect, o enquadramento, a forma como você enquadra uma determinada decisão pode alterar a própria decisão. Então, uma forma de... Vou dar um exemplo para vocês. Um médico chega para você e fala, você vai fazer uma cirurgia, se o médico falar, você tem 90% de chance de sobreviver, você tende a aceitar a fazer a cirurgia. Se o médico fala, você tem 10% de chance de morrer, você tem de recusar, porque matematicamente é a mesma informação, mas o médico está dando mais ênfase ao risco da morte. Então, a forma como você enquadrou aquela situação acaba influenciando a decisão, embora racionalmente sejam situações, os dois comentários sejam absolutamente iguais. Efeitos manadas, eu vou falar de efeito manada ao tratar daqui a pouco também de cripto. Autoconveniência, viés de confirmação e seletividade, a gente sempre tende a procurar informações que confirmam as nossas suposições, as nossas apostas, e afastar aquelas que sejam contrárias às nossas crenças. Reciprocidade. O ser humano, nesse ponto, até um lado bom do ser humano, a gente tenta dar reciprocidade, tratar os outros de modo recíproco. Então, é incrível, se a pessoa me trata bem, faz uma delicadeza, mesmo que seja um adversário, você tende a retribuir da mesma forma. Né? Se a pessoa te dá um presente, você tende a buscar um presente para ela. Isso também acaba muitas vezes sendo um fator que enviesa as suas decisões. Hindsight bias, né? É a visão retroativa. Você, no futuro, olha para o passado e fala, nossa, eu leio o comportamento de uma pessoa, eu estou julgando uma pessoa, a pessoa tomou uma ação que teve uma consequência. Eu tendo a falar assim, cara, como você não viu isso? Mas o futuro é incerto, quer dizer, a gente olha o passado com os olhos atuais, e isso é um erro completo. A gente tem que olhar o passado com os olhos que a pessoa tinha no passado. Você não pode olhar esse viés, você fazer uma leitura retroativa e falar, nossa, como você não viu isso? Ou por que você não reagiu dessa forma? Não faz nenhum sentido isso. Viés do otimismo, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, falando de cripto. O viés do status quo é uma coisa um pouco mais ampla do que a aversão à perda. Eu já falei para vocês, a gente morre de medo de perder o nosso patrimônio, nosso emprego, a gente dá muito valor ao que a gente tem, e isso, de certa forma, acaba se também implicando que haja até para além da nossa vida, a gente tende a ter um comportamento mais conservador até em outras questões sociais. A maior parte da população, por uma questão quase psicológica, acaba sendo conservadora mesmo. Efeito halo. Efeito halo é o seguinte, eu pego uma pessoa que tem uma qualidade específica, vamos imaginar um grande esportista, tem esse rapaz aí que ganhou a primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno para o Brasil, né? Vamos imaginar aquele rapaz que é um rapaz muito simpático, tudo bem. Esse cara, ele vai ser contratado, e tomara que ganhe muito dinheiro, que ele merece, ele vai ser contratado para fazer publicidade de um monte de coisa. Como é que funciona a publicidade lastreada numa celebridade? A ideia básica é a seguinte, nossa, esse cara... Vamos imaginar que ele vai fazer uma publicidade de relógio. A gente vai pensar assim, nossa, esse cara ele é ótimo, então o relógio deve ser bom também. Você percebe? Quer dizer, aquela qualidade positiva que a gente vê naquela pessoa é como que se espraia em torno daquela pessoa e acaba pegando o próprio produto que ela está anunciando. O halo é aquela luz que existe nas figuras antigas que em volta das pessoas santas, aquela luz que sai delas, que se espraia em volta delas. Então, o efeito halo é isso. Uma pessoa que a gente tem uma qualidade positiva, ou até uma qualidade negativa também poderia ser, a gente acaba conectando a outras coisas ligadas a ela. Justiça, as decisões, a gente tende também, muitas vezes, a tentar justificar, tomar decisões com base em justiça. O valor da justiça é um valor quase que atávico, e há pesquisas que mostram que mesmo crianças pequenas ficam revoltadas diante de uma distribuição desigual de um doce, tem um bolo dividido entre as crianças, uma criança ganha mais. As crianças, a justiça revolta elas. E, finalmente, a autoridade. Nós adoramos uma autoridade, essa acaba sendo a base psicológica de todo o fascismo. Então, pessoal, de uma forma extremamente singela, depois eu vou mandar para vocês, a gente pode disponibilizar esses slides. Essas são as principais descobertas da economia comportamental em relação a esses atalhos, essas formas que sempre levam a gente a decidir meio que se a gente está
meio no automático, a gente vai para um caminho em vez de parar e pensar. Bom, feito essa brevíssima apresentação sobre economia comportamental, vamos falar um pouquinho sobre confiança em ativos. Por que é importante a palavra confiança? Você só vai investir, você só vai agir, interagir com uma parte de um contrato se você confiar na pessoa. Como é que eu vou fazer negócio com quem eu não confie? Né? A gente tem a confiança é um elemento chave nas transações econômicas e nas transações comerciais. Essa confiança geralmente é uma confiança pessoal. Né? Eu deposito meu dinheiro no Banco Itaú ou no Banco Bradesco, porque eu confio no Banco A, no Banco C. Né? Às vezes até da organização, mas eu tenho um elemento de confiança. É curioso, o Bitcoin, as operações com criptoativos, as transações acontecem com pessoas que eu não conheço, geralmente, né? No universo cripto. Ou seja, o criptoativo prescinde da confiança pessoal. Por quê? Porque essa confiança pessoal ela é substituída pela confiança na tecnologia. Né? A gente sabe, a gente conhece, ou pelo menos acredita, por hora, no estágio atual da tecnologia, o Bitcoin é imutável, as suas modificações são irreversíveis, e isso acontece graças ao caráter descentralizado do blockchain. Não existe um cara que consegue mexer, né? Tem que ter um mecanismo de consenso, uma capacidade computacional que hoje não está ao alcance de ninguém, ou seja, eu confio no blockchain, eu posso investir no blockchain, porque o que eu tiver no blockchain, aquele ativo é meu, né? Ninguém me toma. Então, eu não sei de que eu comprei, eu não sei para que eu vou vender, ou seja, eu vou às vezes interagir economicamente com pessoas conhecidas, mas eu não preciso confiar nelas, eu confio na tecnologia. Né? Então, o aspecto da confiança aqui se concentra na tecnologia e não nas pessoas, nos agentes. Agora, olha que interessante, aqui tem quase uma questão ligada também ao efeito de extrapolação, ao viés de extrapolação. A gente confia na tecnologia, só que as pessoas, muitas vezes, não percebem, elas extrapolam a sua confiança na tecnologia para elementos externos à própria tecnologia, como é o caso, por exemplo, da gestão das wallets, ou como é o caso, por exemplo, também de quem faz a gestão de stablecoins. Né? O blockchain é seguro? Mas às vezes um gestor de ativos virtuais, né, um gestor de uma wallet, ou uma empresa que tem um fundo que zele, né, que cuide do lastro de uma stablecoin, essas pessoas, esses agentes, essas organizações são tão sujeitas a fraude, a treta, a roubo, a golpe, como qualquer outro. Né? Só que as pessoas, às vezes, extrapolam a confiança na tecnologia blockchain para a confiança a outras personagens e instituições do universo cripto, que circundam o universo cripto, mas que são absolutamente sujeitas à mesma as mesmas vicissitudes e possibilidades de quebra de confiança de qualquer investimento que não cripto. Né? Então, eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Né? Quer dizer, como a confiança aqui ela é de certa forma, levada pelo viés da extrapolação para além do que ela deveria ir. Eu não devo transpor a minha confiança na tecnologia para outras coisas. Finalmente, pessoal, eu diria para vocês que o que pode destruir o universo cripto é uma crise de confiança. Que crise de confiança pode ser essa? A crise de confiança na tecnologia. E isso pode acontecer com o desenvolvimento da computação quântica e da IA. Né? Eu não sei, eu tenho sempre assim, uma desconfiança de que essas recentes mutações, essas quedas recentes no valor do Bitcoin e de outros ativos digitais, pode estar ligado não à perspectiva de queda de taxa de juros, que é o que alguns explicam, pode estar ligada a um receio de avanços tecnológicos que põe em risco a própria integridade do blockchain e a sua imutabilidade. Então, quer dizer, o dia em que a confiança na tecnologia sucumbir, aquilo vai desmoronar como um castelo de cartas. Psicologia e sociologia da inovação tecnológica. A questão aqui básica, essa outra pergunta que eu queria fazer, bom, eu já sei porque as pessoas acreditam em cripto, gostam de cripto. Agora, como é que as pessoas começam a usar cripto? Né? Como é que elas adquirem uma Bitcoin, adquirem um Ethereum? Ou como é que elas aceitam comprar um NFT? De onde vem isso? Né? Aqui a lógica toda existe todo um campo que estuda a difusão das inovações. Quer dizer, uma pessoa, quando alguém cria alguma coisa inovadora, uma coisa que não existia antes, que é disruptiva,
as pessoas têm disposições diferentes de adesão a essa inovação. Existe uma parcela muito pequena de pessoas que adoram inovação, que adoram experimentar uma coisa nova. Vocês podem estar pensando em algum amigo, alguma amiga de vocês que tem essa predisposição. É aquela pessoa que você sempre vai ser sempre a primeira a usar uma determinada marca, ou usar um determinado gadget, uma determinada invenção, ou a jogar um determinado game. Esses caras estão sempre na frente, adoram novidades, né? São pessoas super predispostas. Elas são uma minoria, né? A sacada é, quando você inova alguma coisa, então vamos imaginar assim, que eu crio um determinado ativo cripto, tecnicamente eu falei para vocês que não é difícil fazer isso. Como é que eu faço para que as pessoas passem a usar isso e aquilo passe a ter um valor, né? Para fazer isso, eu tenho que entender essa lógica, essa psicologia, essa sociologia da inovação. Basicamente, eu vou ter pessoas que vão ter uma certa predisposição a tentar, a usar, a fazer. São aquelas primeiras pessoas que usaram Bitcoin, que se interessaram por isso, são os caras que saem na frente, né? Os que estão explorando, os trailblazers, os que saem, os pioneiros, né? Cara, só que é o seguinte, esses pioneiros, como é que passa deles para o resto da sociedade? Passa basicamente por um fenômeno chamado imitação, e aqui entra a psicologia. Quando esses pioneiros, eles são pessoas que têm influência social, a gente tende a imitá-los, né? Por isso que quem tem uma inovação muitas vezes quer contratar um influencer assim super cool, um cara super tido como uma pessoa influente, tal, porque aí a gente tende a imitar. Tem um cara que saiu, que usou a inovação, e a gente tende a imitar a pessoa que usou a inovação. A gente não gosta de inovação, mas a gente gosta de se identificar com aquela pessoa, né? Então, essa é o grande mecanismo em que uma inovação tecnológica, como, por exemplo, a criação de novo criptoativo, vai ser difundido, vai se espalhar pela sociedade. Os pioneiros, sempre vai ver os pioneiros vão testar aquilo, vão gostar, e aí nós vamos ter um fenômeno de imitação. Agora, essa imitação, e o grande livro sobre esse tema, esse livro é um grande clássico, todo mundo que estuda marketing estuda esse autor, chama Everett Rogers, Diffusion of Innovations. Ele é um tratado enorme que tenta entender como que as inovações se espalham pela sociedade, até sair daquele pequeno número de pioneiros e chegar na maioria da população, né? E ele, essencialmente, ele aponta que existem algumas variáveis também que vão facilitar essa difusão pela imitação. Primeira coisa, as pessoas têm que perceber que usando, elas vão ter uma vantagem. Essa vantagem pode ser uma vantagem técnica ou pode ser uma vantagem de prestígio social, né? Então, eu vou investir num determinado ativo porque todo mundo que é transado no mercado financeiro está dizendo que é um ativo bacana. Então, eu vou poder dizer que eu também estou usando. É uma vantagem social. Segundo, complexidade. Quanto mais difícil for entender o que é aquela inovação e quanto mais difícil for entender a lógica daquele ativo, para que serve aquele token? Aquele token é para quê? Quanto mais complicado, quanto mais simples for a explicação e a narrativa, olha, isso aqui serve para isso, é legal, maior a facilidade, né? Compatibilidade com valores existentes. Claro que uma sociedade mais adepta, por exemplo, de valores de investimento, uma sociedade que goste mais de risco, é uma sociedade mais aberta. Possibilidade de experimentação da inovação. As pessoas tendem a imitar inovações que elas podem experimentar. Eu gostei, aí eu faço, né? E observabilidade pelos outros, né? Eu vou comprar um criptoativo imitando outras pessoas que me precederam comprando aquele cripto, se eu puder observar que aquelas pessoas que eu admiro estão usando. Então, quer dizer, eu tenho que dar visibilidade para o uso que os pioneiros estão fazendo daquela inovação. Se eu não tiver visibilidade, as pessoas não vão conseguir observar isso. Então, vocês percebem que a própria difusão das inovações passa por um aspecto psicológico, né, de você querer imitar, geralmente, aquele pioneiro, se aquele pioneiro for uma pessoa tida como uma pessoa cool, uma pessoa influente, né? E eu puder enxergar isso e tal. Outra coisa que é importante também para a inovação dar certo é a facilidade de uso, né? Toda tecnologia, qualquer que seja ela tem que ser user-friendly, né? Evidentemente, se eu faço um negócio cheio, um programa cheio de complicações, ninguém vai querer usar, e aquilo ali está fadado, os pioneiros vão testar e vão abandonar, e ninguém mais vai querer imitá-los. Bom, quarta e penúltima pergunta.
por quê? Quer dizer, a gente já entendeu por que as pessoas... como é que surge a confiança nos ativos, como é que, uma vez que um criptoativo seja criado por imitação em relação a pessoas influentes, as pessoas acabam também adotando aquilo. Vamos agora tentar responder uma outra pergunta com os instrumentos da economia comportamental. Por que as pessoas aceitam e por que elas dão valores a criptoativos? A primeira e a principal resposta é a seguinte: otimismo excessivo. O ser humano, ele sempre tem um viés de otimismo. É engraçado, né? Tanto que quando o cara é muito pessimista, a gente tira até um sarro, fala, nossa, que cara mais, parece um urubu, né? Tá sempre reclamando, vai estar tudo errado. A gente sempre acha que vai estar tudo certo, né? Então a pessoa monta uma pequena empresa, sei lá, 80% das pequenas empresas fecha em 2 anos. O cara tem certeza que a dele não, a dele vai ser um sucesso absoluto, ele vai virar milionário e vai morar em Paris. Então a gente sempre tem, e essa avaliação é um viés. A gente sempre, em vez de uma avaliação realista das coisas, a gente sempre faz uma leitura extremamente otimista e acaba correndo riscos. Vocês, como advogados e advogadas, vão perceber isso nas relações contratuais. As partes vão topar fazer negócios incríveis, né? Vão querer... Toda parte que assina um contrato tem certeza que vai ganhar dinheiro com aquilo, que vai ser ótimo, vai dar tudo certo, e aí acaba, às vezes, não chamando um advogado para dar uma boa consultoria para a hipótese, o que eu faço se tudo der errado aqui, se o cara não cumprir a parte dele. Então, a primeira coisa que eu explicaria o sucesso e investimento em cripto é o fato que as pessoas acreditam que aquilo vai estourar. Ninguém aqui compra Bitcoin sem a pretensão de ganhar muito dinheiro, né? Só que você percebe, então é quase uma crença de que tudo vai dar certo, né? Ninguém pensa que pode perder um capital importante, né? Então essa é a primeira coisa. Segunda situação que também corrobora os investimentos e leva as pessoas a manter e a fazer investimentos em cripto é o chamado viés de confirmação. Quer dizer, a partir do momento que eu invisto em Bitcoin e eu acho que Bitcoin é uma boa opção de investimento ou qualquer outro criptoativo, eu tendo a selecionar e ler e dar mais atenção àquelas pessoas, aqueles que confirmam a minha avaliação de que Bitcoin é muito legal, né? Eu tendo a desprezar, como catastrofistas, avaliações pessimistas. Não, esse ativo vai derreter, vai continuar derretendo até o final. Então, também, a gente entra num negócio acreditando que vai dar certo. A gente, ao tentar fazer uma leitura de informações do mercado, a gente seleciona as informações que confirmam nosso diagnóstico que vai dar certo e a desprezar aquelas que são contrárias. Isso tudo são vieses que turvam as nossas decisões e de certa forma, contribuem para a gente aceitar investir em ativos. Um terceiro viés que é muito interessante, que tem muito a ver com o mundo digital, é o chamado FOMO, Fear of Missing Out. É o medo de sair perdendo, de perder a oportunidade, né? Missing out é perder a oportunidade. Cara, se eu não investir no Bitcoin agora, que está baixo, eu nunca mais vou conseguir investir. Nossa, vai valorizar para caramba de novo. Tenho que investir agora. Então, o universo de tecnologia, ele é muito... As pessoas são sempre instadas e provocadas a ter esse medo. Olha, se você não fizer isso agora, vai acabar. Por exemplo, eu me lembro assim, eu sou tarado, você sabe, por causa da biblioteca, eu sou tarado em livro, vivo todo dia na Amazon. Todo livro que eu compro na Amazon, a Amazon fala, olha, é o último exemplar, são poucos exemplares. Cara, quem tem certeza que, na verdade, ele está tentando despertar em mim o medo de perder a oportunidade, né? E a estrutura do Bitcoin também é uma estrutura, de certa forma, voltada tanto a fomentar um excessivo otimismo e a também levar você a temer ficar de fora da festa. Por quê? Porque o Bitcoin, estruturalmente, tecnicamente, ele tem um limite, né, de 21 milhões de unidades, que faz com que haja uma crença de que os custos, que vai à medida que for havendo criação de mais bitcoins, elas vão ser cada vez mais valiosas, porque vai chegando perto do limite técnico dela. Então, a própria estrutura do Bitcoin, de certa forma, ela é feita para levar você a acreditar numa valorização quase que constante e com as oscilações naturais, mas crescente, né? Framing. As pessoas também, muitas vezes, elas justificam suas decisões de aceitar, de investir em cripto, em grandes narrativas. Então, por exemplo, aqui eu vou até citar o João Aro, nosso querido coordenador da primeira geração do grupo,
que o João era um liberal, né? Ele não acreditava no Estado. Então, ele encaixava a crença dele na importância dos criptoativos num credo liberal antiestatizante, antiestatal, né? Tipo, você não pode confiar no governo, que gasta demais, você não pode confiar nos bancos, que criam moeda irresponsavelmente, que dão crédito irresponsavelmente, podem quebrar. Eu não acredito em nada disso, eu acredito em cripto, porque cripto prescinde de banco, prescinde de Estado, o cripto então, quer dizer, eu posso justificar enquadrando nessa narrativa. O próprio Satoshi Nakamoto, ao criar, né, no seu paper, né, do blockchain, ele faz né, faz referências à crise de 2008 e na própria programação daquilo, o que também foi, de certa forma, um protesto, tipo, não dá para acreditar nos bancos, né? Então, eu enquadro nessa narrativa, isso fica bacana, né? Por outro lado, eu posso também fazer o contrário, eu posso descer o pau no Bitcoin fazendo uma narrativa de que é uma especulação completamente racional, que não tem nenhum lastro na racionalidade econômica ou na racionalidade técnica, e é uma especulação completamente desenfreada, que é melhor jogar na roleta do que jogar no Bitcoin, no criptoativo. Então, o enquadramento também é algo que pode facilitar e justificar decisões desse tipo. Finalmente, para a gente fechar a nossa último slide, que eu já falei demais, vocês devem estar cansados. Como também a economia comportamental e esses vieses que são identificados pela economia comportamental podem explicar as oscilações muito grandes que a gente vê nos criptoativos. E aqui eu vou voltar a três daqueles vieses que eu mencionei muito rapidamente, só para apresentar a vocês os principais vieses, e eu vou detalhar um pouquinho mais e mostrar. O primeiro viés é o efeito manada. Efeito manada é o seguinte: quando, se lembra, no sistema 1, aquela decisão rápida, instintiva, automática que a gente toma, ela tem uma base biológica na nossa evolução enquanto primatas. Quer dizer, o que é o efeito manada? Se eu estou num lugar, estou numa sala de aula, dando aula, de repente todos os alunos saem correndo da classe, eu saio correndo atrás. Eu não quero nem saber o que está acontecendo. Né? E por que eu tomo essa decisão? Eu tomo essa decisão com racionalidade? Não, eu tomo essa decisão automaticamente, instintivamente. É sistema 1. Né? Isso não é propriamente uma irracionalidade. Isso é uma racionalidade diferente, uma racionalidade que tinha a ver com a forma como lá na África, onde a nossa raça surgiu, quando a nossa espécie surgiu lá na África, a gente sair correndo. Todo mundo estava no acampamento noturno. Se todo mundo sair correndo, é melhor você sair, porque deve ter um leão atacando a gente. Né? Então, existe uma vantagem evolutiva que explica esse viés. Não é propriamente uma irracionalidade. Os vieses não são propriamente irracionais. Eles são atalhos para tomar decisões rápidas e que têm uma explicação evolutiva, na evolução humana. Provavelmente muita gente se salvou porque tinha esse viés do efeito manada. Muito bem. Vamos agora falar do efeito manada no cripto. Né? Eu fiz aqui menção, e eu vou depois deixar com vocês o registro, mas esse paper que está aí, Almeida e Gonçalves, são dois professores portugueses, eles fizeram esse levantamento sistemático de 166 papers que estudam o comportamento de investidores nos crypto markets, né, nos mercados criptoativos. E eles leram tudo e eles tentam classificar o tema, né, e as principais pegadas desses papers. E eles dizem o seguinte: desses 166 papers, a maior parte deles tenta estudar o efeito manada, quer dizer, como é que o efeito manada leva a essas oscilações. Então, todo mundo sai comprando cripto, sobe. Todo mundo sai vendendo cripto, derruba. Então, a maior parte dos autores usa como principal ferramenta para explicar o mercado de cripto o efeito manada. É muito sujeito a isso. Tá? Eu aqui vou fazer outras duas considerações minhas, que provavelmente também tem alguns desses papers que eles citam, também devem fazer. Eu não tive tempo de ler os 166 para preparar essa aula, ainda vou fazer, eu vou ter que começar a pesquisar esses papers que eu achei interessantes. Mas eu vou fazer referência a outros dois viés. Um da contabilidade mental. Sempre que eu falei para vocês que quando a gente vai para o cassino, a gente entra com R$100, ganha 200. A gente separa os R$100 que a gente entrou, põe como se fosse protegido. Mas aquilo que a gente ganhou no cassino, a gente arrisca muito mais. Né? Eu diria para vocês que isso chama contabilidade mental. Quer dizer, o dinheiro a gente coloca em gavetas diferentes e dá um tratamento de risco diferente. Isso não tem muita racionalidade. Dinheiro é dinheiro. Né?
eu acho que a contabilidade mental também explica e reforça essas oscilações muito grandes do mundo cripto. Por quê? Porque justamente, imagine que eu comprei, eu investi 100 mil reais em um fundo de Bitcoin. E aí, ao longo do governo, do começo, entrou o Trump, né, com aquele discurso também, aquela narrativa toda, né, pró-criptoativos, criou o criptoativo dele, né, disparou, né? Todo mundo, nossa, o governo dos Estados Unidos vai tomar medidas para facilitar esse mercado, tal, disparou, né? Claro, quando eu vi disparar, está todo mundo comprando cripto, eu vou comprar cripto também, né? Então todo mundo entrou nessa. Aí, eu não sei porque, cara, ninguém entende muito bem, começou a desabar tudo há 2, 3 meses atrás, né? Mas também, o mesmo efeito manada que subia, agora ajuda a desabar. Todo mundo está morrendo de medo que desabe, e aí fica essa e aí o que acontece? A minha contabilidade mental, o dinheiro que eu ganhei, né? Eu estava com 100, subiu a 200, 300 e está caindo. Cara, eu por enquanto ainda não estou em pânico. Por quê? Porque eu não estou perdendo o dinheiro que eu entrei, né? Quase que fosse um ajuste de mercado em relação. Agora, no momento, se eu começar a ter perda efetiva, aí vai ser um desastre total, porque aí a pessoa ela topa correr mais risco com o lucro que ela teve no movimento do mercado. Mas a partir do momento que ela começa a perder o capital principal que ela colocou lá atrás, é mais desesperador ainda. Então, eu acho que a contabilidade mental e o fato que a gente aceita correr mais riscos com os lucros e o mercado vinha crescendo, né, fazendo com que eu tenha mais gordura para queimar agora que o mercado está caindo, né? Então, mas no momento que chegar na perda do capital investido, eu vou ter um movimento ainda mais abrupto. Finalmente, último viés, e aí a gente termina e vamos abrir um debate, heurística da disponibilidade. Aquele caso que eu falei para vocês, a gente toma decisões não propriamente olhando todos os aspectos importantes, mas aqueles aspectos que são mais salientes, que chamam mais atenção. Então, eu vou entrar no mar ou não vou entrar no mar? Ah, eu vi o filme Tubarão, eu tenho medo de tubarão, não vou entrar no mar por causa disso. A gente faz leitura. Quando tem um avião que cai, todo mundo fica com medo de andar de avião, embora não tenha a queda de um avião, não aumentou o risco de queda dos demais, né? Então, a heurística da disponibilidade quer dizer, as minhas decisões econômicas são pautadas por circunstâncias muito barulhentas. Então, eu diria para vocês também que as oscilações do cripto sofrem por escândalos. Então, o caso da Luna, o caso do FTX, quando aconteceram isso, a gente teve essas oscilações brutais para baixo. Quando o Trump assumiu e começou a falar de cripto, e todo mundo olhava e falava que esse cara vai querer ganhar dinheiro com cripto, né? Então, também, foi tão gritante e tão verborrágica as manifestações do Paulo Cripto que as pessoas investiram, né? Se o Congresso americano mudar de mãos nas eleições, no midterms, nesse ano, que os democratas assumirem, eles são mais intervencionistas e não têm esse amor por cripto, talvez também o mercado olhe essa informação de uma forma quase desproporcional e deu muito peso a isso, um peso talvez até mais estridente do que seria necessário. Então, eu paro por aqui, abrindo para vocês e pedindo desculpas se eu me estendi demais, né, mas eu achei que era importante dar um contexto todo para a gente poder estar todo mundo na mesma página para falar. Professor, agradecemos imensamente a exposição do senhor, foi muito clara. Até me impressiona que o senhor conseguiu resumir 2 aulas de economia comportamental em 30 minutos. Definitivamente foi uma tarefa extremamente complicada, ainda mais que tinha muita coisa para falar. Mas acho que com os exemplos de cada viés ficou muito claro, principalmente. Eu vi que temos mãos levantadas, eu só queria tecer algumas breves considerações, até para suscitar os debates, além da aula, que o professor falou ao longo da exposição dele, né, professor, que a confiança no cripto é na tecnologia. E isso puxa até para um lado que eu gosto muito, que são os smart contracts, que é tema de TCC, que o pessoal acredita muito na tecnologia ao ponto de transformar um contrato em algo autoexecutável, tirando o terceiro intermediário, que é a principal função e supostamente a principal vantagem de smart contracts. Isso traz desafios, como pretendo demonstrar, mas
Quando o senhor falou sobre a difusão das inovações, algo que me chamou a atenção foi o ponto da experimentação, porque aqui eu acho que o cripto esbarra um pouco, porque não é algo intuitivo, não é algo fácil. Investir por si próprio já não é algo fácil, por exemplo, abrir um home broker para investir. E na cripto, particularmente eu não invisto, mas imagino que deve ser algo semelhante, não algo tão não uma plataforma tão amigável assim aos primeiros olhos. Então talvez o pessoal tenha um pouco de medo nesse sentido. E quando o senhor mencionou o otimismo excessivo em cripto, em um grupo que tem os diretores aqui do grupo, a gente até estava comentando como que foi o panorama do cripto nos últimos 5 anos, depois dessa queda abrupta do Bitcoin, né? E aí pegava o índice do BOVA11, que é o índice Bovespa, e comparava ao Bitcoin. O Bitcoin foi muito pior do que o Ibovespa em 5 anos. E supostamente era fonte de riqueza, principalmente que 5 anos atrás a gente estava na pandemia ainda, e foi quando teve uma queda do Bitcoin. Caiu para 15 mil dólares. O povo falou, agora é a hora, vai subir. Bateu 120 mil, acho que ano retrasado, ou ano passado. Só que agora caiu. Então, em 5 anos, investir em ações que supostamente já é algo meio arriscado, mas é muito mais seguro que o Bitcoin, é mais vantajoso do que investir em criptativos. E até um outro ponto que o senhor mencionou, e esse é o último que eu gostaria de tecer uma breve consideração, é o medo de perder uma chance, de ficar de fora. Porque agora a gente vê, porque a gente sempre olha, e junto isso aquela questão que o senhor mencionou dos padrões, a gente sempre vê o Bitcoin subindo, tem uma queda, mas aí ele sobe no outro ciclo, tem uma queda, ele sobe no outro ciclo. E aí a gente fica pensando, estava em 120, agora tem 60 mil dólares, será que é o momento de entrar? Pelo menos com um dinheirinho, vai que suba para 240 mil, eu faça vezes 4 o valor que eu entrei. Só que entra no que o senhor falou, por exemplo, subiu para 120. Ah, depois caiu para 60? Ok, fiquei no 0 a 0. Agora vai cair para 30. Eu perdi metade do que eu tinha inicialmente. Aversão à perda. Você não aceita perder o capital que você pôs. Exatamente. Se você já ganhou, você até aceita continuar no risco. Né? Eu continuo correndo esse risco. Em vez de tirar e sair da mesa da roleta. Né? Exato. E a gente estava até na discussão, será que é um bom momento para a gente se aventurar nesse caminho? Só que aí a gente olha os índices, por exemplo, comparando com o BOVA11 e as outras ações, a gente fala, não, vamos no mais seguro se a gente precisar entrar por esse caminho. Mas eram essas algumas considerações que eu queria fazer, professor, agradeço imensamente a exposição, eu estava muito ansioso, a gente estava ansioso no geral por essa aula, os diretores comentando, porque é um tema que sabia que ia dar muito pano para manga para discussão. E agora acho que a gente pode abrir para os debates, né, professor? Claro, claro. Acho que é o Marcos, o primeiro, é isso? Isso. Marcos, prazer em falar com você. Boa noite, professor Rui. Boa noite aos colegas. Professor, a minha dúvida é a respeito do slide que o senhor apresentou, das motivações pelas quais as pessoas aderem aos criptoativos. Eu gostaria de saber, há uma relação de predominância naquela disposição ali ou foi uma disposição aleatória daqueles fatores? Você está falando da difusão, porque as pessoas aderem à inovação? Está dizendo isso? Isso. Aquilo ali é meio que aleatório. Aquilo ali o cara, o Everett Rogers, ele fez um estudo empírico, super técnico, né? Mas é mais qualitativo, então ele conta várias situações. Quer ver um negócio que então, dependendo da inovação, e varia muito conforme a inovação. Por exemplo, remédio. Cara, um remédio novo vai ter uma dinâmica completamente diferente de uma inovação de blockchain. Você percebe? Não dá para... Aquelas variáveis vão ter papéis diferentes, conforme o tipo de inovação de que a gente está falando. Né? Um software vai ter uma... Então, assim, não dá para dizer que é sempre aquilo. Vai variar, o peso maior ou menor vai ser completamente diferente. Quer dizer, no caso, por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto para você. Lá no meio está a compatibilidade com os valores e com a cultura, não sei o quê. Quando você pega, por exemplo, um remédio, tipo, eu me lembro que o exemplo que ele dava, esse livro é um livro já um clássico, ele é dos anos 60, 70. Ele dá o exemplo dos anticoncepcionais. Quer dizer, as mulheres começam a usar os anticoncepcionais nos anos 60 e 70. E um dos problemas que algumas sociedades enfrentaram foi os valores culturais mais patriarcais, né? Mulher tem que engravidar, não sei o quê. Então você percebe, no caso da pílula anticoncepcional, quando ela surge, o fator compatibilidade com a cultura e com os valores pega. Então vai variar aquilo conforme o tipo de inovação, tá?
Espero ter respondido. Obrigado, professor. Valeu. Natan? Opa, boa noite a todos, boa noite, professor, tudo bem? Foi uma ótima explanação, eu queria só deixar isso aqui claro. A minha pergunta é que o senhor tinha falado, por exemplo, que a crise que poderia acontecer no mercado de cripto seria com base na desconfiança da tecnologia. Aí eu pensei assim, no caso, por exemplo, teve uns casos recentes, no caso da Argentina, com uma moeda cripto que era a Libra, e no caso dos Estados Unidos, que é do Trump. E muita gente perdeu dinheiro por conta dessa especulação que estava tendo sobre essas moedas e uma confiança que foi depositada principalmente na figura desses presidentes, enfim. E eu queria entender mais ou menos se, de fato, existem outras possibilidades, não ser necessariamente a desconfiança na tecnologia, por exemplo, a própria questão da aversão à perda que as pessoas podem ter em relação à desconfiança em investimentos que as pessoas podem orientar, seria um caso também de a gente tentar entender que isso poderia ser uma crise do mercado cripto também. Eu queria entender mais ou menos se isso, de fato, é... Olha, a minha leitura, e evidentemente eu não sou especialista em investimentos criptos, né, mas assim, eu tenho visto, ninguém entende muito bem essa queda que aconteceu nos últimos meses. Ninguém entende. Né? Eu ouvi alguma referência ao temor realmente dos avanços de IA e de computação quântica, como sendo um fator, que aí é um fator estrutural. Porque você não tem explicação, porque o Trump... Vamos entender, o Trump ganha. Ele tem a primeira coisa que ele faz é desmontar a estrutura regulatória de cripto que o Biden tinha colocado, que criava restrições. Então, o mercado começa a reagir e aí dispara, faz esse sentido. Né? Aí ele lança aquelas, que ele é um doido também, lança a Trump, a moeda, o cripto dele, nessa onda, né? Mas você percebe que, na verdade, todos os criptoativos subiram graças a uma questão política de uma perspectiva de liberação regulatória. Agora, o Milei não percebeu que ele não é o Trump, né? Que ele não tem a regulação da Argentina não tem nenhuma relevância. A regulação para o mercado de cripto. Então, ele vai tentar embarcar na mesma onda e não dá certo. Né? Agora, só para deixar claro, né? Eu não consigo, eu não fiz uma análise muito profunda, mas realmente eu vi algumas pessoas dizendo que um dos fatores que pode estar por trás dessa queda, que é uma queda muito rápida, muito inclinada, e que está tendo pouca... Né, a gente está esperando aquele movimento de começar de novo, chegou no vale e começa a subir de novo, e não está acontecendo, né? E eu não sei te dizer em que pé que estão. Todo dia eu vejo notícias de pequenos avanços na computação quântica. Né? Você sabe quem é um especialista em computação quântica? O nosso anterior pró-reitor de pesquisa e inovação, né? O Paulo Nussweig. Ele é o professor de física quântica da USP e ele é especialista em computadores quânticos. Eu preciso cruzar com ele para perguntar. Eu vou falar, olha, você precisa... Vou trazer ele para discutir com vocês, para falar sobre computação quântica e risco para o cripto. Viu? Ele é um cara sensacional, vale a pena, independentemente se a gente vai entender ou não vai entender a exposição dele, eu não sei. Mas esse é um cara que dá para a gente fazer. Não vamos pedir para ele ficar 1 hora falando desse assunto, mas ele explicar aí uns 20, 30 minutos para vocês seria legal, né? A gente pode combinar de trazer o Paulo para falar com vocês. Tem mais quem que está agora? É o Emanuel e depois o Bruno. Né? Emanuel, por favor. Perfeito. Obrigado. Boa noite, professor. Professor, quando a gente pensa em inovação, a gente pensa muito na tese do Celso Furtado, né, que é um clássico quando a gente fala sobre inovação e difusão e, enfim, desenvolvimento econômico. Eu queria perguntar para o senhor como o senhor acha que a gente pode fazer um diálogo entre a tese do Celso Furtado e o mercado de cripto, se existe algum diálogo, se as variáveis acabam sendo muito distantes entre si. Cara, vamos lá. Sobre desenvolvimento econômico. A teoria do desenvolvimento, ela parte assim, de uma forma bem singela, tá? Inovação igual a desenvolvimento. Ponto. Né? É tão simples quanto isso. E não é necessariamente desenvolvimento... Pode ser desenvolvimento na agricultura, que é o caso que o crescimento brasileiro dos últimos 30 anos é graças à inovação de tecnologia agrícola. Mas é sempre inovação igual a desenvolvimento. E o que é inovação? Inovação é você começar a dar resposta a problemas concretos.
Então, o blockchain, estou pensando, vou responder a tua pergunta, Emanuel, pensando especificamente na tecnologia blockchain. Né? Blockchain é só um instrumento para uma inovação para a criação de ativos que permitem especulação? Não. É claro que essa é uma parte importante e que também gera riqueza, porque bem ou mal o mercado financeiro é um mercado que gera dinheiro, gera recursos, né? Mas você percebe que existe uma série de outras utilidades de blockchain que a gente que talvez permitissem e você inovar, usar a tecnologia para novas, para responder a problemas, e isso geraria desenvolvimento econômico. Então, por exemplo, a parte toda de registros públicos. Né? Eu, particularmente, acho que o Brasil ganharia muito e desenvolveria muito se nós criássemos um sistema de registro de empresas e de registro de imóveis usando blockchain, em vez de ter que pagar uma grana preta para cartório ou ter que ficar com ajuda comercial. Né? Então, assim, se você perguntar para mim, como é que a gente pode usar a tecnologia blockchain para desenvolver o Brasil? Né? Criando inovações com base nessa tecnologia em setores que são gargalos de ineficiência brasileiras, como é o caso de cartórios, é o caso de todo tipo de registro. Tá? Então, essa pode ser um caminho. Você compra um imóvel, você sabe disso, você compra um imóvel, você leva 2, 3 dias para fazer a escritura, depois tem que levar registro, leva 30 dias para voltar, custa uma grana preta. Seria incrível se a gente pudesse fazer a transferência de imóvel fazendo simplesmente dando comandos no blockchain e transferindo a propriedade daquele imóvel sem intermediação nenhuma, pessoa a pessoa. Né? Eu acho que talvez seja esse o desafio, talvez fosse um caminho para o Brasil construir um caminho de desenvolvimento econômico. A gente tem usado pouco o blockchain, nós temos criado poucos criptoativos brasileiros, só em NFTs. NFTs tem, né? Mas nós não temos. O Banco Central do Brasil, ele tem uma expectativa, o projeto do Drex, que é o Real Digital, ainda está em desenvolvimento, mas a ideia é que a gente começasse a ter stablecoins lastreadas em real. Também pode ser uma solução inovadora de operações financeiras, de transferência de recursos, de investimento. Mas é isso que eu estou falando, cara. A gente tem que pegar essa tecnologia, buscar aplicações dela que sejam inovadoras, e com isso a gente vai trazer naturalmente desenvolvimento econômico. Tá? Mas a sua preocupação, eu fico muito feliz, porque primeiro que o Celso Furtado é aquele cara que, quando eu fiz curso de economia, o professor falava, tudo que você puser a mão de Celso Furtado, você leia. E se tiver no sebo, tiver um livro de Celso Furtado, sempre compre. Então eu tenho lá vários Celso Furtados. Então, fico muito feliz da tua lembrança. E a preocupação com o desenvolvimento, eu acho que é uma preocupação que a gente, como universidade pública, tem que ter sempre. A gente quer que essa sociedade que nos sustenta tenha um retorno, né? E que a gente possa também ajudar a construir caminhos de desenvolvimento. Tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta. Bruno. Professor, boa noite. Boa noite, pessoal. Acho que a minha dúvida aqui, professor, ela vai numa ordem do seguinte. Todo o material aqui que foi apresentado, eu senti que foi muito em linha na perspectiva geral de se ganhar com a valorização da moeda, envolvendo, de certa forma, um trade, né? Muitas vezes um swing trade, né? Que não vai ser no mesmo dia essa valorização. Desculpa não te corrigir. Eu estou falando que as pessoas investem irracionalmente acreditando nisso. Não estou dizendo que isso vai acontecer. Sim. Sim, isso. Não, claro. E a minha dúvida ela vai no sentido de como o senhor acha que pode ser a avaliação de uma pessoa e a crença de que aquilo tem valor per si, não por uma expectativa de que vai subir ou abaixar, mas porque aquilo, na realidade, soluciona um problema. O senhor acabou de responder a pergunta, a última, e você até falou, né? Inovação é a capacidade de solucionar um problema. Então, na realidade, como um grupo de pessoas, ou se essa visão, de certa forma, perdura, que, na realidade, a criptomoeda, o Bitcoin, por exemplo, ele tem valor porque ele soluciona uma série de problemas que por exemplo, como o aluno que o senhor citou falou de não ter emissão arbitrária e entre outras questões, e não somente numa expectativa de ganhar com aquela valorização. Por que as pessoas apostam e gastam dinheiro com bet? Elas têm algum ativo. Quando você faz uma aposta, você está recebendo alguma coisa em troca? Você quer ganhar dinheiro. Eu diria para você, e a minha aqui é papo de bar, tá?
eu não vejo, eu percebo realmente um movimento legítimo de tentativa de ganho. Eu não percebo um valor de uso, né? Não tem um valor de uso. Bitcoin, né? A pessoa investe não porque ela goste de Bitcoin. Claro, pode ter essa ideologia. Eu acredito que é mais, né, que eu gosto de ter meus ativos aplicados no negócio que o governo põe a mão, ou que o juiz não pode penhorar. Né? Eu acho legal isso, acho bacana. Talvez seja, né? O dinheiro, quem tem mais investido em Bitcoin é o crime organizado. Eles têm suas razões para fazer isso. A dificuldade de rastrear. Você percebe? Quer dizer, o que leva o agente? Quer dizer, assim, na minha exposição de hoje, eu discuti aspectos quase que psicológicos que podem levar a esse investimento. Vamos discutir agora aspectos racionais. O primeiro aspecto racional é o seguinte: eu acredito na possibilidade de um ganho. Segundo, eu quero esconder dinheiro. Eu quero lavar dinheiro. Né? Infelizmente, a gente tem tido, né, o PCC tem usado corrupção, tem transitado por esses canais, porque é irrastreável muitas vezes, né? Você usa pseudônimo, você não sabe quem é que está recebendo na prática criativa. Então, assim, se você quiser entender por que a pessoa compra, eu coloquei aspectos psicológicos, mas eu diria para você que ela compra com excessivo otimismo, que vai subir, assim como ela pode apostar em bet, gastar dinheiro com bet, que ela acha que vai ganhar, e outras pessoas não estão tão preocupadas com o ganho, estão preocupados, e esse é um problemaço, com camuflar e dinheiro ilegal. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Tá? Não, respondeu, professor. Respondeu agora, de novo, o que eu acharia legal é a gente ter usos de blockchain para lá dos investimentos, e acho que isso é um desafio. Alguns países, quer ver, eu vou dar exemplos concretos para você. Acho que a Dinamarca, ela faz o fluxo ela faz o controle de exportações, de comércio exterior, usando tecnologia blockchain, que é imutável, você não consegue fraudar. Então, cara, isso facilita o controle e é tudo em tempo real, né? Então, o container está saindo e já está automaticamente registrando. Então, tem alguns usos bastante práticos em logística que são incríveis, né? E isso a gente pode talvez pensar em formas de melhorar, de usar a blockchain para lá e para além dos investimentos especulativos. Luigi, meu querido, tudo bem? Prazer em falar com você. Estou vendo, aliás, o Emanuel também. O Emanuel cursou essa matéria de inovação, né, Emanuel? Você fez, né, inovação ano passado? Eu fiz microeconomia, professor. Desculpa. Luigi. Boa noite, professor. Tudo bem? Obrigado pela exposição. Como sempre, fantástica, né? O senhor tocou num ponto muito legal, que é a questão das narrativas. Acho até que era um Nobel de Economia, não lembro se era o Robert Shiller, que ele no livro dele, ele tocou nessa questão das narrativas, de como que elas... Não era Paul Krugman, que eu acho, falava que a economia é uma narrativa, uma história... Deve ser, eu estou em dúvida de como essas narrativas constroem o mercado, né? E eu fiquei pensando, a gente vê tanto assim, teve uma época que o Bitcoin era visto como ouro digital, o Ethereum como um computador global, tudo mais. Quanto que o senhor acha que essas narrativas foram determinantes para a popularização do universo cripto, não só no Brasil, mas no mundo afora, e se essas narrativas, de certo modo, não se sobrepõem à confiança em si? Eu faço essa questão, por exemplo, o senhor mencionou as bets. Eu já vi muita gente que investe em bet, não só aposta esportiva, mas tigrinho, tudo mais, mas é por causa da narrativa de ganhar um dinheiro fácil, essas coisas, mais do que confiar no algoritmo. Eu tenho essa impressão de que a narrativa se sobrepõe à confiança. Eu acho que isso acontece também com o universo de criptoativos. Como você acha que... Você sabe que eu vou acrescentar um fator, você estava falando... você confia no dólar? Luiz, você confia no dólar? Eu confio. Eu confio. Eu confiava muito mais. Aí aconteceu um negócio, que foi a suspensão do SWIFT, ou seja, os ativos russos em dólar foram bloqueados, né? Eu acho que uma das narrativas que mais explica, o Trump explica o crescimento do cripto agora, nesse ano de 25. Né? Eu acho que antes disso, a guerra na Ucrânia e as sanções contra a Rússia geraram, na minha visão, a seguinte narrativa. Cara, os Estados Unidos são arbitrários. Os Estados Unidos podem bloquear o dinheiro do Brasil, as nossas reservas. Então, são em dólar, largamente. Então, assim, a minha impressão é que houve um movimento de investimento em cripto para evitar sanções internacionais, evitar o poder arbitrário
sobretudo dos Estados Unidos. Então, eu diria que essa eu acho que foi uma narrativa que teve uma importância antes do Trump. Aí chegou o Trump, por um lado ele reforçou isso, aí tem um negócio contraditório, que é, por um lado, ele revelou ainda mais a arbitrariedade e a falta de institucionalidade, que é inacreditável de uma democracia de 250 anos. Né? Por outro lado, ele tem um discurso liberal de reduzir as restrições regulatórias em relação ao universo cripto. Eu diria para você que, no momento, nós estamos vivenciando, talvez, um embate entre essas duas narrativas. Quer dizer, nós vamos ter, o cripto vai aflorar porque vai ter menos intervenção regulatória. Uma coisa, na verdade, alimenta a outra, porque também o discurso da arbitrariedade dele com o dólar, moeda, né, ele quer intervir no Banco Central, também até alimenta, de certa forma, até alimenta o mesmo movimento. Também. Na verdade, não é nem contraditório. Uma narrativa alimenta a outra. Eu vou investir em cripto porque o Trump vai desregular e o mercado vai crescer. Eu vou investir em cripto porque o Trump é doido e eu não confio no dólar, que ele pode... Os chineses vão começar a investir mais em cripto, os russos vão investir mais em cripto. Então, eu acho que eu estou mais tranquilo estando com o Satoshi Nakamoto do que estando com o Trump como o meu fiel do meu negócio. Então, acho que eu não sei se... Né? Agora, de novo, você percebe que são... a pessoa pode acreditar nisso, a pessoa pode acreditar em outra coisa, a pessoa pode achar que é tudo uma grande idiotice, que esse cripto é um grande bet internacional, que não vai dar em nada, que todo mundo vai perder. E a sua narrativa, ela, de certa forma, enquadra as suas decisões, que são muitas vezes irracionais, porque a pessoa tem essa convicção sem um estudo mais profundo do mercado ou das razões. Né? Então é muito engraçado isso, é um diálogo entre pessoas com visões completamente parciais, e quem vai acertar, não sei. Obrigado, professor. Mas vocês só fazem pergunta difícil, hein? Pelo amor de Deus, não tem uma pergunta fácil. Né? É isso aí, pessoal. Professor, acho que podemos encerrar, se não tiver mais nenhuma dúvida. Eu não vou fazer a última pergunta difícil, que é amanhã o Bitcoin vai estar subindo ou caindo, porque essa é definitivamente impossível de ser respondida. Então, professor, agradecemos mais uma vez a presença do senhor aqui. Posso só fazer um registro sobre essa questão? Claro. Dois registros. Primeiro, a primeira vez que meus alunos ouviram falar de Bitcoin, eu nem era professor da faculdade, eu dava aula como docente voluntário, e a gente trouxe um cara, eu e a professora Paula trouxemos um cara, isso foi em 2010, eu acho, 2011. E o cara explicou para os alunos o que era Bitcoin, explicou o que era blockchain, etc, etc, etc. Se algum aluno naquele dia investiu, foi a aula mais importante que eu dei na vida. O cara hoje deve ser bilionário. Não sei se alguém investiu. Então, o que eu falo, mesmo com esse negócio de queda, será que temos um novo inverno, um novo inferno cripto? O segredo é aplicar a chamada teoria do portfólio, ou seja, disperse os seus investimentos. Então, você ter uma aplicação adequada às suas rendas e ao seu patrimônio, você vai diluir, né? Então, aplicando a teoria dos portfólios, fazendo uma pequena aplicação, a gente pode vir Trump, pode vir Ayatollah, pode vir Putin, pode vir o que for, que a gente está aí, né? Pode vir a computação quântica. Cara, a gente pode perder uma fatia do bolo. O bolo ainda cresceu do outro lado com as outras coisas. Então, não esqueçam disso, teoria do portfólio. Porque eu já ouvi falar de investidor, já me contaram essa história, de investidor que pôs todo o seu patrimônio no Bitcoin, tal a crença que ele tinha que o crescimento era absolutamente irresistível, que era inevitável. Todo o patrimônio do cara. Deve ter ganhado muito dinheiro em determinados momentos e agora deve estar passando um apuro do caramba. Mas desculpa interromper aí. Não, imagina, professor. Perdeu metade do patrimônio em um mês, né? Impressionante. Mas tinha ganhado 4 vezes desde 2020 também, então... Exatamente. Então, vamos seguir a teoria do portfólio e fazer as proporcionais. Tá importante. Professor, então, encerrando o encontro, agradecemos a presença do senhor. A gente vai divulgar com o senhor o cronograma desse semestre, para caso consiga participar dos encontros também. A gente vai trazer muita pessoa boa de novo. Agradeço a todos os membros... não. Tá, acho que foi engano. Agradeço a todos os membros que participaram aqui hoje. A câmera aberta modifica o encontro, é muito mais interativo, os debates. E é isso. Professor, nos vemos na faculdade. Estamos juntos. Qualquer coisa, estamos aí. Obrigado. Um abraço. Bom trabalho para vocês esse semestre, João. Até mais. Tchau, tchau.